boa noite alunos. Bem-vindo ao curso de Mecânica dos Fluidos, Introdução e Propriedades Fundamentais. Introdução, né? A mecânica dos fluidos, né, ela é conhecida desde a antiguidade, né, onde pode ser observado até hoje, né, restos ou ruínas de arquedutos deixados pelos romanos, sistemas de irrigação, canais, né, os povos como os antigos egípcios, os sumérios, os babilônicos, os persas, né? Então é uma área, né, muito antiga e estudada com meio de tentativa e erro, né? O pessoal fazia e ia anotando o que dava certo e o que dava errado, né? Então é uma área, né, que era denominada naquela época, naquelas eras de hidráulica, né? E é denominada de hidráulica, e a hidráulica era dividida em hidrodinâmica e hidrostática, né? O pessoal que apenas se preocupava com o valor da pressão da água, e o pessoal, né, que se preocupava com o valor da velocidade, com o escoamento da água, né, a parte hidrodinâmica. Então, naquela época você já tinha pessoas, né, que deixaram escritos sobre isso, né, que contribuíram com o desenvolvimento da hidráulica, né, como Arquimedes, né, os Sextus Július Frontinus, okay? E mais à frente você tem aí cientistas renomados como Newton, né, Euler, né, os irmãos Bernoulli, aí eu coloquei só um só, mas aqui tem outros, né, grandes cientistas e outros também não tão grandes assim, mas que também contribuíram com o desenvolvimento da mecânica dos fluidos, tá? Com o desenvolvimento da hidráulica, né? E a parte mecânica dos fluidos, né, ela passou a receber esse nome depois que esse engenheiro alemão, Ludwig Prandtl, lá em 1912, ele desenvolveu uma teoria que unificou a hidrostática com a hidrodinâmica, e a partir daí, né, deu-se o nome de mecânica dos fluidos moderna, como a gente conhece atualmente, né? Além disso, algumas áreas do conhecimento humano também utilizam a mecânica dos fluidos, né? E aí tem áreas como a área médica, né? O pessoal que trabalha com previsões, né, climáticas, engenharia, as diversas engenharias, né? Engenharia espacial, engenharia aeronáutica, engenharia, né, civil, o pessoal, né, da mecânica, até o pessoal da metalurgia utilizam, né, conceitos de mecânica dos fluidos, tá? Em especial o pessoal da engenharia ambiental, né, trabalha isso, né, envolvendo aí permeabilidade seletiva, né, na parte de tratamento de esgoto, análise de clima, né, escoamento em canais abertos, tá? Então tem um vasto campo de aplicação. E além de tudo, a mecânica dos fluidos é uma disciplina muito comum em concursos, tá? Afinal, né, o que são fluidos, né? Fluidos dividem em líquidos e gases, né? E uma definição, existem várias definições clássicas, né? Uma definição clássica comum é que o fluido, ele é um material que, sob ação de tensão, ele se deforma, tá? Então,
O fluido por qualquer valor de tensão cisalhante, né, que é aquela tensão causada por uma força tangencial, ele, ele se deforma, ou seja, ele começa a escoar, tá? Agora, outras definições são que o fluido ele não tem forma definida, ele é um material amorfo, né? Ele ocupa o espaço do sólido que o contém, né? No caso do gás ele ocupa todo o espaço, no caso do líquido ocupa parcialmente o espaço, tá certo? Mas essas definições, né, elas acabam se complementando umas às outras, né? Porém, né, aquela primeira definição que fala da tensão, né, de cisalhamento, que faz tem que ter para qualquer valor de tensão de cisalhamento, o mínimo que for, já faz o fluido entrar, né, em movimento, ou seja, já faz ele escoar, ela tem uma exceção, que é o pessoal, né, que trabalha aí com os chamados sólidos que se comportam como líquidos, né? São os fenômenos reológicos, né? Nesse caso, você tem que ter um valor de tensão, né, que não seja o mínimo que for, mas um determinado valor de tensão, né, prévio, né, para conseguir vencer o atrito ali daquele material sólido e fazer ele entrar em movimento, tá certo? Tá. Os fenômenos geológicos, que não vai ser objeto de estudo do nosso curso, eles estão relacionados aí com o escoamento, né, de concreto, de deslizamento de terras, né, sólidos, né, em suspensão, né, em barragens, esse tipo de coisa. E até em coisas simples como pasta de dente também, né, também é um fenômeno geológico aí. Ok? Vamos avançar. E antes da gente iniciar, propriamente dito, o nosso estudo de mecânica dos fluidos, tá? Uma consideração importante é a questão do meio contínuo, a hipótese do meio contínuo. Ou seja, a gente considera que aquela distância interatômica grande, né, que tem entre as partículas, né, entre os átomos do líquido e maior ainda entre dos gases, elas, é, elas não vão influenciar, né, no fenômeno aqui, né, nas fórmulas desenvolvidas na mecânica dos fluidos. Por que não vão influenciar? Porque a gente considera que, né, o menor volume, a menor variação do volume é maior do que aquelas distâncias interatômicas, tá certo? Isso garante que não há vazio entre os fluidos e a gente pode considerar como se tudo fosse contínuo. Se entrar para essa parte aqui, aí vai entrar, né, cálculo estatístico, cálculo de caminho livre, né, médio entre as moléculas, aí fica um equacionamento mais complexo. Tá? Então vamos iniciar propriamente dito, né, nossa escalagem aqui, nosso escalonamento, né, desse conhecimento, dessa área de conhecimento da mecânica dos fluidos. Vamos começar pela, né, são 11 propriedades, né, vamos falar da primeira delas, que é a massa específica, né, que é representado por essa letra grega aqui, o Rho, né, e também conhecido como densidade absoluta, massa específica ou densidade absoluta. A massa específica ou densidade absoluta, ela é igual a massa dividida pelo volume. Okay? A unidade dela no sistema internacional vai ser quilograma por metro cúbico. Essa fórmula número 2 aqui, mostrando esse limite, é para respeitar aquela teoria do meio contínuo, mostrando que o volume ele pode ir até um determinado volume linha, né, um volume limite, que é acima daquela distância interatômica. Esse slide, né, é para mostrar que o volume específico é em função de x, y, z, que são aquelas variáveis, né, espaciais. Aqui é um z, tá, gente? Aqui tá errado aqui.
tá ok? X, Y, Z. E além disso, pode variar também com a temperatura, tá certo? Vamos avançar. A massa específica, né, ela pode variar com a temperatura do seguinte modo. Para gases, né, quanto maior a temperatura, maior a massa específica. E para líquidos, quanto maior a temperatura, menor a massa específica. Uma exceção, né, é a água. A água abaixo de 4 graus Celsius, ela se comporta semelhantemente a águas, aos gases, ou seja, quanto maior a temperatura nesses casos, maior é a massa específica, abaixo de 4 graus Celsius para a água. Agora, acima de 4 graus Celsius, ela é igual, né, aos líquidos que, né, a maioria dos líquidos, ou seja, quanto maior a temperatura, é menor a massa específica, a variação inversamente proporcional. A densidade relativa, né, representada por essa letra grega, que é o delta, né, minúsculo, é definido como a massa específica da substância que está sendo analisada, dividido pela massa específica do fluido de referência, né, ou substância padrão. O fluido de referência para líquidos é a água líquida, a qual tem massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico nas condições de CNTP, que é aquela de 15 graus Celsius e pressão atmosférica de 1 atm. E para os gases, né, a substância de referência, o fluido de referência é o ar atmosférico, cujo, né, a massa específica é, na CNTP, igual a 1,23 kg por metro cúbico. Vamos avançar? Então, o peso específico, definido por essa letra grega aqui, que é o gama, né? O gama é igual a peso sobre volume. Fazendo, né, um trabalho, né, algébrico simples, considerando a segunda lei de Newton, né, o peso é igual, peso específico gama é igual a ρ vezes o g, onde g é a aceleração da gravidade. Um adendo importante aqui, né? O delta, né, a densidade relativa, ela é adimensional, ou seja, ela não tem unidade, tá? Agora, o ρ tem unidade, que a gente falou, quilograma por metro cúbico, e o gama, né, que é o peso específico, tem a unidade, que é o newton por metro cúbico. Isso tudo no sistema internacional. Avançando aqui, né, o volume específico, o Ni, né? Esse é um parâmetro mais usado, pessoal, da termodinâmica, mas algumas vezes é útil aqui na mecânica dos fluidos, né? O Ni é igual ao volume dividido pela massa, tá? E a unidade dele é metro cúbico por quilograma. Bem, só um instantinho. Ni também é igual ao inverso da massa específica, porque pode observar aqui que essa fórmula é igual da massa específica ao contrário, né? Ou seja, Ni é igual a 1 sobre ρ. Já que a gente está falando sobre unidades, né, vamos falar, né, mais aprofundadamente sobre isso. Existem dimensões e unidades. A dimensão é um valor quantitativo, né, e a unidade é a magnitude daquele valor quantitativo. Então, por exemplo, eu falo 40. 40 é um valor grande, né? Bem, se eu falar 40 quilômetros e depois comparar com 40 metros, 40 quilômetros é um valor grande, né? Mas por que se tornou grande? Por causa da unidade, ok? Tá? Porque a magnitude, a intensidade, né, a quantidade não mudou, 40, mas
a magnitude, que é a unidade, né, variou. Um era quilômetro, o outro é metro. Então, é importante a gente ter ideia, né, que a unidade ela complementa a dimensão, tá? E que as dimensões podem ser divididas em primárias e secundárias. As dimensões primárias, né, são aquelas básicas, né, como massa, comprimento, tempo, temperatura, né? E as secundárias são aquelas que derivam através de fórmulas das primárias, né? Como, né, a força é igual a massa vezes aceleração, né? Velocidade, né, é espaço sobre tempo, ok? E por aí vai, tá? Agora, vamos avançar mais um pouco aqui. Dessas dimensões primárias, né, foram estabelecidos os sistemas de unidades, né, que a gente utiliza atualmente. Okay? Então, você tem o sistema de unidade nosso internacional, né, que a gente utiliza aqui no Brasil. Tem um sistema, né, técnico, que é também a gente utiliza aqui, que é esse MKSF, né? O sistema internacional é o MKS. O sistema inglês, que também, né, algumas empresas usam aqui no Brasil, mas é muito usado nos Estados Unidos e em alguns outros países aí. E o sistema CGS, que é o pessoal, né, que trabalha mais com física, né, em laboratório, que gosta mais de utilizar isso aí, né, comprimento de centímetro, massa em gramas e tempo segundo. Né. A diferença aqui, né, do MKS para o MKSF é a questão da massa, né. Aqui a massa é calculada, né, considerando a gravidade, né, mas em qualquer ponto do universo você pode usar um fator, né? E aqui a massa em UTM é considerando a gravidade apenas da Terra, né? O 9,81, ok? Então, o MKSF, né, ainda é usado aqui, né, e às vezes é por questão de tradição, né, a gente quando vai numa balança se pesa, né, usando o sistema técnico, né, eu peso 67 quilos. Se eu fosse pesar no sistema internacional, que é o MKS, né, eu ia falar que eu peso aproximadamente 670 newtons, né. Tá, esse é um valor, né, que a gente não tem ideia de quantificar, né? Porque quanto é que é 670 newtons? Fala, nossa, estou muito pesado, né? Tá? Então, isso fica até difícil, porque na nossa tradição, na nossa cultura, né, já ficou o sistema técnico nessa parte de pesos, né, para pessoas. Né? Tá? Vamos avançar um pouco aí. E eu considero, para o engenheiro, é muito importante saber os sistemas, né, de unidades. Porque isso, né, já foi motivo de acidentes aqui, por exemplo, na Bacia de Campos, né, o erro de unidades já causou, né, acidente. Acidente é uma coisa que tem vítima, né, seja às vezes um corte pequeno, às vezes é uma fatalidade, né, algo fatal. E já teve até incidente também de proporções milionárias e bilionárias, né? Como, por exemplo, foi ano retrasado, se não me engano, um pequeno, né, uma pequena nave da NASA lá ia decolar de Marte para ir para outro lugar. Aí o foguete de propulsão, né, deu o empuxo, mas o empuxo não foi o suficiente. Depois foi ver que o pessoal calculou, né, o empuxo do foguete errado para o peso da nave, um erro de unidades. Né? Quer dizer, se perdeu todo o investimento, né, bilionário, porque não tem ninguém para ir lá consertar isso aí. Né? Acabou, né? O troço está perdido lá. Né? Até a humanidade desenvolveu uma espaçonave para um técnico de manutenção e lá consertar. Tá? Então, até agora, né, as 4 variáveis que a gente viu, né,
elas têm esses valores de unidades aqui no sistema internacional, tá? Vamos continuar, por favor. Uma quinta, né, variável, a tensão superficial, sigma, né? Ela corresponde àquela membrana que forma sobre o líquido, tá? Como, por exemplo, quando você pega uma agulha e coloca suavemente sobre uma agulha de aço, sobre a água e às vezes consegue flutuar, tá? Por que isso? Por causa da tensão superficial. Ou quando você vê, por exemplo, né, um inseto como aquela aranha d'água que corre para um lado, corre para o outro, parece estar, né, flutuando ali sobre a água, né? Mas ela está aproveitando também o efeito ali da tensão superficial da água, tá vendo? De modo geral, né, essa tensão superficial ela é maior em material que tem grande molhabilidade, né, e menor em material de baixa molhabilidade. Aqui é tensão superficial, né, a gente fala que é capilaridade ascendente, aqui capilaridade descendente, né, com esse ângulo ascendente θ maior do que 90 graus, descendente com θ menor do que 90 graus. Então, isso aqui é a capilaridade descendente, o ΔH é positivo, e aqui a capilaridade descendente dessa ΔH é negativo. Tá? Essa tensão superficial, ela é vamos avançar mais um pouco. Ela é um fenômeno muito importante em diversas áreas, né? Por exemplo, lá na área de materiais, ela é muito importante uma coisa chamada metalurgia do pó, que é a fabricação de peças, né, de materiais de alto ponto de fusão. Ou seja, não dá para você fundir, por exemplo, tungstênio, que tem temperatura de fusão de 3.450, né? Acho que é 53, né? 52 graus Celsius. Não dá para você derreter isso aí, tá? Então, o que você faz? Você pega, transforma ele em pó, né? E às vezes comprime, pode ser que nem comprima, né? Mas comprimir é melhor. E dá a temperatura. Aquele pó ali vai escurecer, e isso aí, né? Quanto maior a molhabilidade, mais rápido ocorre esse fenômeno e você tem melhores resultados, tá? Às vezes você mistura outros elementos ali no tungstênio para dar maior molhabilidade ao fenômeno, ok? Agora, também na área de engenharia ambiental, né, a eletrofoculação usada no tratamento de água oleosa, que é aquela emulsão, onde você tem que quebrar a interface, né, da tensão superficial entre as microbolhas, né, microgotículas de óleo, né, presente na água, para que a água, né, possa descer e o óleo possa subir, ok, e separar os dois ali. Isso ocorre em minutos, é um fenômeno muito interessante de se ver, né, e é algo que tem a ver com tensão superficial, né, na área ambiental. Vamos avançar. Bem, aqui, né, vocês, é só texto, né, vocês dão uma lida depois. Vamos para essa propriedade aqui, que é a pressão de vapor, né? A pressão de vapor, ela está relacionada, né, ao equilíbrio entre a pressão atmosférica, né, e a energia, né, entre as ligações dos átomos, né, das moléculas que compõem o fluido, né, no caso aí o líquido, ok? Então, quando essa pressão de vapor, né, ela é menor ali do que a pressão atmosférica, significa que o material, né, tem tendência a continuar no estado líquido. Quando ela vai se aproximando do valor da atmosférica, ela vai liberando, né, começa a liberar, né, o material, as moléculas do líquido passam para o estado gasoso. Quando ela fica igual à pressão atmosférica, ela aumenta, né, ela violentamente, o material passa do estado líquido para o estado gasoso, que é o caso da ebulição, que é a fervura, né? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão, né? E a pressão de vapor fica igual à atmosférica e passa, né, então do estado líquido para gasoso violentamente, que é a ebulição ou fervura, tá certo? Isso é importante, porque
você pegar um líquido, né, num recipiente, botar numa sala, né, e esse recipiente está destapado, né, aquele líquido tem tendência a entrar em equilíbrio com a pressão atmosférica do ambiente. Então ele vai liberar vapores, né? Esses vapores podem ser de diversas classificações, categorias, né? Tem vapor que não causa dano nenhum, tem vapor que é venenoso, tem vapor que é cancerígeno, tem vapor que ele é inflamável, tem vapor que é explosivo, né? Então não é só inflamar, ele não pega só fogo, né? Ele explode. Então, né, tem várias classificações. Então é bom o engenheiro, o pessoal que trabalha com isso, ter ciência, né, alta sobre esse negócio. Obviamente, quem trabalha com combustível, né, quem trabalha com líquidos perigosos, aí, eles, né, têm bastante ciência disso aí, ok? Vamos avançar. Então aqui, né, fala, a pressão de vapor depende da temperatura. Esse é um fenômeno, né, que pode ocorrer em escoamentos através de passagens estreitas e regulares em válvulas e bombas, e isso pode gerar cavitação. Bem, o que é cavitação, né? E esse negócio de válvulas e bombas aí está relacionado. A cavitação é o seguinte: quanto maior a velocidade, né, menor é a pressão. Tá? Se a pressão cair muito, né, o líquido pode começar a formar vapor dentro dele. E depois esse vapor sobe para regiões maiores, eles implodem, né, que é explodir para dentro, gera uma onda de choque que vai arrancando, né, essa onda de choque alcança a parede do material que contém o líquido e começa a arrancar grãos do material. Isso ocorrendo milhares de vezes, pode fazer em torno aí de 6 meses a 2 anos, né, uma espessura de parede de 2 polegadas ser reduzida a algo em torno de 2 a 5 milímetros. Tá? E quando a gente fala em válvula, né, uma válvula industrial, né, eu já tive válvula industrial, preço de 50 mil reais. Né, tá? E bombas, né, eu também já vi bombas industriais com preço de mais de 400 mil reais. Então, esse é um prejuízo, a ordem de prejuízo que a gente pode ter devido a esse fenômeno que está relacionado com pressão de vapor. Tá? Então, existe cálculos para isso, né? O pessoal que trabalha com essa área aí, o tal do NPSH, né? Você tem que manter todo o sistema um valor abaixo do NPSH da bomba ou algo parecido, para você evitar a cavitação ou minimizar a cavitação, que às vezes não tem como evitar, né? Mas tem como você mitigar ou minimizar. Agora, pressão de vapor também, né, explica fenômenos naturais aí, como as neblinas, né? Quando a temperatura, né, vai chegando à noite, deposita o orvalho, né, da, da noite sobre as plantas, aí de madrugada a temperatura cai muito, a pressão atmosférica cai muito, se aproxima do valor da pressão de vapor das gotículas de orvalho, aí as gotículas de orvalho começam a liberar, né, as moléculas no estado gasoso, né, e começam a formar as neblinas. Okay? Isso é uma explicação aí desse fenômeno. Vamos avançar, por favor. Outra propriedade, né, pressão, com essa letra minúscula IP, né, essa é o que eu utilizo, né, tem pessoas que usam P maiúsculo. Ela é definida por essa fórmula aqui, né. Você sabe que uma força num ângulo qualquer pode ser decomposta em uma força tangencial que gera tensão cisalhante, que é responsável por botar o fluido em movimento. Agora também gera uma força perpendicular chamada força normal, que gera uma tensão normal, que é responsável pela pressurização do fluido, né? É a parte da hidrostática, né? É o peso, a coluna, né, de líquido, né? O peso da coluna de líquido. Tá? Então, isso aí, gente, essa força normal pode ser calculada por essa fórmula aqui. Força sobre área. Que na forma diferencial, né, que é
melhor, né? Porque às vezes que essa área ela varia em função, né? A pressão varia em função da área, então não dá para você utilizar desse modo aqui, né? Equação 9, tem que usar a equação 10, tá? Então é melhor, quando varia em função da área, a gente trabalhar, né, com um modo diferencial. Vamos avançar aqui. Deixa eu tomar. Existe também, né, diversos tipos de pressão, né, normal, com a pressão atmosférica, tá? E essa pressão atmosférica, ela, esse texto todo aqui, né, para falar o seguinte: pressão atmosférica é que a pressão do ar que envolve a Terra, tá? Ela é menor em altitudes maiores, pode cair, né, significativamente, aí fala aí que cai 25% aí no alto do Everest, né? Para quem vai lá, né, isso pode ser bastante interessante. E utiliza o barômetro para medir a pressão atmosférica, e que a pressão atmosférica, né, é um indicativo, por exemplo, de aproximação de tempestade, né? Quanto menor o valor da pressão atmosférica, significa que uma tempestade pode estar se aproximando, né? Agora, quanto menor ou quanto maior? Agora fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui. Quanto menor. Então, quanto menor, isso mesmo. Então, outra coisa é que a pressão atmosférica, né, ela é somada à pressão que está dentro de um equipamento, que é chamado pressão manométrica ou pressão efetiva, ela dá a pressão total do sistema, que é a pressão absoluta. Preste atenção, né, que vamos avançar aqui. A pressão absoluta, que é a soma das duas, atmosférica e manométrica, ela jamais ela é igual a zero, tá? Ela pode ser, né, igual, ela jamais é um valor menor do que zero. Ela pode ser igual a zero, mas menor do que zero não, certo? Ok? Você pode zerar o valor da pressão atmosférica, você pode, né, zerar o valor da pressão manométrica, mas pressão absoluta, o menor valor que tem é zero, tá? Não existe pressão absoluta negativa. Assim como também não, né, a gente não trabalha com pressão atmosférica negativa, né? A gente trabalha com pressão manométrica ou efetiva, que pode ser menor do que zero, nesse caso é chamado de vácuo, e pode ser maior do que zero também, né? Vamos avançar aqui. Esse gráfico retrata aqui que eu falei, tá joia? Então a pressão manométrica pode ser positiva e pode ser negativa, né? E a pressão atmosférica, ela pode variar aqui dentro dessa faixa aqui, e a absoluta é a soma da atmosférica com a manométrica. Em questão de unidades de pressão, né, e também de dimensão de pressão, né, a pressão atmosférica é falada num atm, né? ATM é uma unidade muito usada pelo pessoal da química. E também a pressão, né, atmosférica, ela é chamada de, ela é considerada como, ela é calculada, né, ela foi estabelecida e obtida experimentalmente como 101,3 kPa, né, o que dá aproximadamente 14,22 libra força por polegada quadrada, que é o PSI, né? Pound Square Inch, ok? Tá? Então é o que está aqui, né, nessa observação aqui. O PSI tem múltiplos, tá? A gente às vezes trabalha com KSI, que é o 1000 PSI. Tá? Vamos avançar aqui. Então isso aqui, né, retrato que eu falei, esse 101,3 kPa é obtido em temperatura de 15 graus Celsius, tá certo? E ao nível do mar, tá certo? E para vocês verem, né, esses valores aqui, né, o quanto eles estão longe aqui da resistência mecânica de um material, né?
Algumas pressões extremas podem ser determinadas em megapascais, né? Vamos avançar aqui. Agora, oitava propriedade, temperatura, né? Temperatura é algo que um velho conhecido de todos nós, né? Termômetro é um medidor de temperatura, normalmente trabalha com efeito de dilatação, né? O termômetro que usa álcool, né? Antigamente utilizava mercúrio, esse termômetro caseiro. Agora também tem aqui o termopar, que trabalha com uma liga de cromo e alumínio, cromel e alumel, que são dois fios que quando encostam numa fonte, né, térmica, né, onde tem calor, ele gera uma diferença de potencial elétrico, que se chama DDP, e essa DDP você correlaciona com uma tabela e a temperatura, para achar a temperatura, ou então já tem um chip que faz essa conversão direta, então você obtém ali o valor da temperatura no display, ok? Tá? A temperatura é o nível aí de vibração das moléculas, né, de agitação das moléculas, e é uma proporcional à energia térmica de uma substância, né? Vou avançar mais um pouco. Aqui mostra as escalas de temperatura, né? Você tem a escala Celsius, Fahrenheit, né? A Celsius e a Fahrenheit são as escalas relativas do sistema internacional e do sistema inglês, respectivamente. E a Kelvin e a Rankine, né, são as escalas absolutas do sistema internacional e do sistema inglês, respectivamente. Em inglês, talvez, a Rankine talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né, mas ela é a escala absoluta aí do sistema inglês. Tá? Vamos avançar mais um pouco. Esse slide é só a formulação, né, de conversão, né, isso aqui é uma formulação fácil de fazer, mas eu copiei aqui da internet, vocês é fácil de achar também. E aqui, né, a nova propriedade é a lei do gás ideal. O gás ideal é quando, né, ele respeita aquela questão do meio, a hipótese do meio contínuo, tem a questão de efeitos eletromagnéticos entre eles também, que é desconsiderado, tá? Para você saber se um gás é ideal, tem que utilizar um negócio chamado fator de compressibilidade, que é algo que a gente não vai ver aqui na mecânica dos fluidos, mas tem lá na termodinâmica, né? Normalmente representado por uma letra chamada Z. Tá? Então, quanto Z tende a 1, o gás pode ser considerado, né, o gás real pode ser considerado ideal. Aí você pode usar essa fórmula aqui, que é igual a PV igual a RT. Eu sei que normalmente a gente lá no segundo grau trabalhava com P vezes volume igual a N, número de moles, vezes R vezes T, né? Onde R barra, né, que é a constante universal. Mas a gente, na engenharia, né, aqui na mecânica dos fluidos, eu trabalho com essa, eu trabalho muito com essa daqui, que é P igual a ρ vezes R, que é a constante específica. Esse R aqui é a constante específica do gás, vezes o T, a temperatura absoluta. Tá? Isso é muito útil para a gente. Vamos avançar um pouco mais. Esse R ele é tabelado, tá, pessoal? Tá. Aqui a décima propriedade, que é a compressibilidade dos fluidos, o modo de elasticidade volumétrico. Ele, definido em função do volume, é essa fórmula aqui, que apresenta um valor negativo, porque quanto maior a pressão, né, o volume tende a diminuir. E ele é definido positivamente porque, né, em relação quando a gente considera a densidade, porque quanto maior a pressão, a densidade tende a aumentar, né? Então é o contrário de lá. Então uma ou outra fórmula a gente pode utilizar, ok? Vamos avançar aqui. E o fator de compressibilidade, né? O fator de compressibilidade não, a compressibilidade, né, volumétrica, que é representado por aquela letra E maiúscula, ele é interessante para a gente porque, né, para saber o quanto um líquido ou um gás pode ser comprimido, né? De modo geral, né, por exemplo, a água em relação ao ar atmosférico, ela tem a compressibilidade, né,
o modo de compressibilidade dela é 15.000 vezes maior, ou seja, né, a água ela tem baixíssima compressibilidade comparada com o ar atmosférico, ok? A resistência dela à compressão é 15.000 vezes maior do que a resistência dela à compressão que do ar atmosférico. Tá? O modo de compressibilidade dela da água é 2100 e do ar atmosférico é em torno de 0,014. Tá? Então isso é interessante para a gente. Agora, em relação especificamente para gás, em processo isotérmico, aquela forma de gás perfeito, né, PV igual a RT, pode virar P igual P vezes V igual a RT. O V, com volume específico, é o inverso da massa específica, pode ser P sobre ρ igual a essa constante aqui, que é o RT, já que a temperatura é constante. Novamente, esse constante do isotérmico é em relação ao tempo e não em relação às distâncias, né? E o processo adiabático ou isentrópico é igual a mesma coisa lá, só que tem aqui o K, que é o coeficiente adiabático, o coeficiente politrópico, né, do gás, certo? Isso aqui é um valor tabelado, né, ou pode ser calculado por esse CP e CV aqui, isso é coisa lá da termodinâmica, tá certo? Tá. O importante de todo esse slide aqui é a fórmula 18 e 19, que fala o seguinte: para processo isotérmico, ou seja, a temperatura não varia em função do tempo, modularidade volumétrico, ou modo de compressibilidade volumétrico é igual à pressão. E para o processo adiabático, aquele que não tem fluxo de calor, né, ele é igual ao K vezes a pressão. Esse K aqui é a constante adiabática do gás. Avançando mais um pouquinho, isso aqui é aquela história lá do 15.000 vezes que eu falei para vocês. Ah, é 0,14, mas 0,014 não. Avançando mais um pouco, né, a gente chega aqui nessas fórmulas. Essas fórmulas, né, são parecidas com aquele caso onde a gente passa no lugar e aconteceu um fato histórico que a gente não sabe. Isso aqui, né, fazem parte de um fato histórico. Essas fórmulas relacionam a velocidade do som, que é esse C aqui, com o modo de compressibilidade, né, do líquido, né, ou do gás, certo? Isso aqui é para líquido e aqui é para gás, né? Aqui é gás adiabático, aqui é gás, né, adiabático ideal, certo? Então, o que isso tem de histórico, né? Vou falar assim. Tem um ditado que fala o seguinte, que a Segunda Guerra ela terminou por causa da bomba atômica, mas quem venceu a Segunda Guerra foi o radar e o sonar. E essas são fórmulas do radar e do sonar, né? O sonar é um radar para água, né? Ok? Então, essas fórmulas aqui estão relacionadas, né, com a vitória, né, dos aliados na Segunda Guerra. Bem, aqui são as minhas referências biográficas, né? E boa noite a todos. Um abraço.